outro exercício foi um daqueles que eu tô cansada de ouvir gente falando: eu bati o olho, vi um plano inclinado, nem tentei fazer, já chutei e fui pra próxima. Gente, pelo amor de Deus, plano inclinado é amigo, não pulem ele, tá bom? Ele não é do mal como vocês pensam. Vamos resolver ele com bastante calma para vocês fazerem amizade com os planos inclinados, que aí se aparecer nas provas futuras, né, aí vocês encaram ele de coração aberto. Lembrem que eles são amigos, tá bom? Então ele fala que tem um cara de bicicleta, né, na verdade tem um desenho, e aí ele fala: ao descer uma ladeira plana e inclinada 23,5 graus em relação à horizontal, um ciclista mantém sua velocidade constante. Velocidade constante é aquela expressão que a gente lê e acende aquele alerta, lembra? Ela acende o alerta na nossa cabeça, velocidade constante. Até grifa, né? A hora que você está lendo, você até grifa velocidade constante, porque é muito importante. O que significa velocidade constante? Significa que a aceleração é zero, e sendo a aceleração zero, a força resultante, que é massa vezes a aceleração, também é zero. Então, já tudo isso vem na sua cabeça só de ler essa expressão. Acionando os freios da bicicleta, quer dizer que tem atrito, né, no negócio. Aí tem o desenho, considerando que a massa do ciclista e da bicicleta juntos seja 70 kg, então já vamos anotar, e que a aceleração gravitacional local seja 10 metros por segundo ao quadrado, também já vamos anotar. Aí, para variar, ele dá o valor do seno e do cosseno 23,5 graus, que é a inclinação lá da rampinha. A intensidade da resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o conjunto ciclista mais bicicleta na direção paralela ao plano da ladeira é. Então, ele quer saber o valor da resultante das forças de resistência. Então, não é a força resultante. Se fosse a força resultante de tudo, aí seria zero, a gente marcava a letra B, boa, vamos embora. Mas não é isso que ele está perguntando, é a resultante das forças de resistência. O que seriam essas forças de resistência? Seria a resistência do ar, que existe atrapalhando ele, né? Se ele está descendo, a resistência do ar está ao contrário do movimento. E o atrito, mesma coisa, também está ao contrário do movimento. Então, está apontando para o mesmo lado que a resistência do ar. Então, ele quer saber a resultante dessas duas resistências, a do ar e o atrito. Entenderam a ideia? Ok, então vamos lá. A gente tem que pensar em forças para a gente poder descobrir essa resultante das resistências aí. Como eu não sei desenhar uma bicicleta, a gente vai imaginar que esse plano inclinado é a rampa e esse bloquinho laranja é o cara de bicicleta. Belíssimo, né? E é isso. Para quem não está acostumado com os meus desenhos, é assim que eu desenho, gente. É isso que sai. Quais são as forças que agem sobre ele? A gente já falou duas, né? As duas resistências. Mas tem mais duas. Tem a força que a Terra atrai ele, né? Força-peso. Tem a força que existe por causa do apoio, então a rampa empurra o ciclista, é a força normal. O θ da rampa ali eu tinha esquecido de desenhar. E aí a gente tem a força de atrito e a força de resistência do ar. Aí a gente já sabe que a força resultante é igual a zero, então eu sei que a soma de todas essas quatro forças tem que ser zero. Mas a soma da força de atrito com a força de resistência do ar é o que a gente quer saber, certo? Mas a gente só sabe analisar forças que estão na mesma direção. A força de resistência do ar e a força de atrito estão na direção paralela à rampa e a normal está perpendicular à rampa. Mas esse peso, ele atrapalha a nossa vida, né? Então, o que é mais fácil a gente fazer? Usar a nossa técnica de decompor vetores para a gente ter uma parcela do peso na direção da normal e uma parcela do peso paralelo com a rampa, na mesma direção da força do ar e da força de atrito, porque aí a gente consegue trabalhar com elas. A gente vai saber que essa parte que está na direção da normal vai puxar para baixo e vai cancelar com a normal, né? Que a força resultante é zero, tanto na vertical quanto na horizontal deitados, né? Que vai ser o sistema que a gente vai adotar. E essa parcela do peso que está puxando ele em direção a descer a rampa tem que anular com aquela força que a gente quer descobrir. Então, já entendemos o raciocínio aqui da história. Então, essas duas parcelas que a gente vai decompor são essas componentes que eu acabei de desenhar em azulzinho. O PX, que é como se fosse a minha horizontal, só que a minha horizontal está torta, né? Então, vou chamar ele de PX. E o PY, que está ali na vertical, também imagina que está tudo giradinho, né? E aí a gente tem 90 graus entre o PX e o PY, mas eu preciso descobrir onde está o θ dentro do nosso triângulo, certo? Então, o que a gente precisa pensar?
A gente tem um triângulo aqui na parte de baixo que tem o θ, tá vendo esse θ aqui? E aqui eu também tenho 90 graus, porque tinha 90 lá e os dois juntos formam uma reta, então aqui também é 90 graus. Conclusão, esse angulinho aqui é o complementar do θ, então ele é 90 menos θ. Mas o peso estava na vertical, ele forma 90 graus com o chão. Então, o ângulo que tem entre o PY e o P é o complementar do θ, que basicamente é o próprio θ. Então, o nosso θ está aqui, exatamente nesse lugar. Se ficar mais fácil, vocês podem imaginar em valores, né? Vamos supor que o nosso 23,5 é um valor horrível para fazer conta. Vamos fingir que ele era 20, tá bom? Só para a gente imaginar a conta. Então, se esse fosse 20, com 90 daqui, dá 110. Quanto seria o angulinho aqui entre o PY e o chão? 110 para 180, 70. Só que aí, o 70 com o angulinho de cima, que é entre o P e o PY, teria que dar 90. 70 com quanto que dá 90? 20. Então, é o próprio ângulo que a gente tinha falado que era o daqui. Entenderam a ideia? Então, é essa a ideia, por isso que o θ tá ali. E sabendo que o θ tá ali, eu sei que o PX é o que tá na frente dele, então é o cateto oposto. Eu sei que o PY é o que tá do lado dele, então é o cateto adjacente. E a hipotenusa é o que tá na frente do 90, que é o próprio P. Então, a gente vai saber a relação entre PX e P. O seno de θ é px sobre p, então px é p seno θ, multiplicando em x. E com cosseno eu vou chegar aqui, py é p cosseno θ. Aí a gente sabe o valor do cosseno e do seno, que é de 23,5, na verdade, né? Então, o seno, ele falou que é 0,4 e o cosseno é 0,92. Mas depois a gente substitui. Por que isso é importante? Porque agora eu vou esquecer o p, ele não existe mais, né? Lembra, quando a gente decompõe, a gente fica só com as partes, a gente esquece como ele era antes. Então, o que a gente vai analisar? Em Y, a gente tem a normal e a gente tem o PY. Um tá para lá, o outro tá para cá. Então, eles estão se equilibrando, eles são iguais. Normal e PY são iguais. Que é P cosseno θ. Mas a gente não quer a normal, então tanto faz. Vamos analisar em X, que é onde está o que a gente quer, que é a força de resistência, lembra? O PX tá puxando para baixo da rampa e as duas forças de resistência estão atrapalhando ele. Então, o PX vai ser igual à força do ar mais a força de atrito, que é a força de resistência que a gente quer saber. A resultante das resistências, né? A soma desses dois. Não importa quanto vale cada um separado, eu só quero saber a soma dos dois. E eu sei que essa soma é o PX. E eu sei que o PX é P seno θ. E o P a gente sabe calcular, é M vezes G. E o seno de θ a gente sabe o valor, então tá resolvido o nosso problema. Então, P seno θ é a força de resistência, o PMG, o θ é 23,5, então vai ficar a massa, que é 70, gravidade de 10, seno de 23,5, 0,4. Aí a gente faz a conta pelo caminho que a gente preferir, né? A gente pode pensar, por exemplo, 10 vezes 0,4 é 4, 4 vezes 7, 28, com 0, 280 newtons. Resposta, letra A. E acabamos.